Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês, com muita alegria, com mais um Conectando, e o Lima vai completar hoje. Desmistificando. Hoje, Agora, qual área que nós vamos tratar? gestão. Puxa, que legal. Chegamos finalmente na trilha aqui, né, falar sobre gestão. E, Lima, qual que vai ser o tema de hoje? Planejamento estratégico, a lógica da transformação. Acho que é um tema bastante interessante que o pessoal vai gostar bastante. E hoje com um convidado. Nós Convidado vamos apresentar especial, daqui a pouco. nosso amigo. Nós vamos apresentar, calma, que Já. ele é tão famoso que a gente faz suspense. Tá bom? Então, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta novamente com Conectando, Desmistificando, hoje tratando, né, na área de gestão. Eu ao lado aqui do Lima, esse ancião, esse senhor, né, esse mestre guru aqui com muitos anos de vida, inteligência e sabedoria, e que sabe tudo de gestão também dentro da área tributária. E hoje nós estamos recebendo, né, Lima, com muita alegria, mais um convidado aqui, porque para a gente poder entrevistar e trazer um pouco de experiência, e dessa vez essa pessoa tem muita experiência mesmo, que é o nosso querido amigo Marcelo Voig Bianchi, que é o dono da empresa Atlas, e ele é especialista na área de planejamento estratégico. Daqui a pouco ele vai se apresentar com mais detalhes. Mas aí, Lima, fala um pouco aí para nós do como que vai ser o tema e vamos lá conversar com o Marcelo. Vocês perceberam que praticamente eu não falo nesse programa, né? Reforma tributária só ele fala, então agora ele tem que aprender. Bom, na verdade, assim, só para descontrair um pouco, esse nosso grande amigo Marcelo Voigt, aí, obrigado, Marcelo. Hoje vamos falar o seguinte, né? Antes da sua apresentação, a gente vai, é importantíssimo, a gente fala tanto de reforma tributária, mas a estruturação da empresa hoje é muito importante para que antes de você pensar em mudanças, em transformação, você tem que deixar a empresa estruturada. Um bom planejamento estratégico, uma boa questão dessa estrutura, e tudo isso a gente vai tratar. Fazer o pensamento do planejamento estratégico, a situação atual, e também trazer um pouquinho da reforma tributária nesse contexto. Acho que isso é muito importante. Então, Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, e vamos contextualizar um pouquinho. O que você percebe, o que você enxerga no ser um especialista nessa área, como é que está trazendo, vislumbrando essa questão do planejamento estratégico, a estruturação da empresa, e depois a gente vai, num segundo momento, trazer isso para a reforma tributária. E fique à vontade para se apresentar também. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês dois, né? Nossos amigos aí, companheiros de muitas batalhas aí em relação à classe contábil. Então é um orgulho para mim. Bom, nós estamos vivendo uma mudança de era, né? A gente está acostumado a viver muitas mudanças todos os dias, mas agora a gente está realmente passando por uma mudança de era. Isso não só para as empresas contábeis, são para todas as empresas. O impacto que nós temos com a tecnologia, com as oportunidades que nós temos de prestações de serviços que ainda não existem, e rapidamente a gente vai ver isso se transformando. Qualquer empresa que não entendeu o cenário da mudança de era, ela provavelmente não vai subsistir na próxima década. Não vai sobreviver, né? Não vai existir, né? Porque nós temos aquela pessoa que ele está vendo que as coisas estão mudando, ela não está se aprofundando e ela não está vendo que você tem datas para as coisas acontecerem. A reforma tributária é um exemplo. Ela vai impactar todas as empresas do Brasil. Ela não vai simplesmente, não é um problema do contador, é um problema da sociedade brasileira. E ela tem os seus aspectos muito positivos e tem alguns que não são tão positivos assim. Mas isso vai mudar a precificação de todo mundo, por exemplo. E será que o seu serviço ele vai estar na lista daqueles em que as pessoas vão se interessar? As empresas contábeis, por exemplo, não vão prestar o mesmo serviço que elas prestam hoje. Mas agora, que não ter dois regimes, né? Exatamente. Paralelo. Transição. E acho que é um ponto importante que você está colocando, já ampliando esse debate, né? Você tocou numa questão muito, muito importante.
nessa questão da reforma tributária e da organização, muita gente está querendo transportar isso aí, ou essa responsabilidade para o contador. E você colocou isso muito bem, que é uma mudança para a sociedade, né? Então, acho que a gente tem que esclarecer isso, pontuar isso e lembrar a todos que é de todo mundo. Né? Até porque vai afetar mesmo todo mundo, né? A gente sabe que a transição, né, ela começa o ano que vem, né, com aquele 1% compensável, mas daqui a pouco a gente já viu que é 40%, 60%. Então, as transformações são bastante grandes, né? Você imagina uma empresa que presta algum tipo de trabalho, que constrói, por exemplo, algo que demora 2 a 3 anos. Qual que é a precificação que ela vai fazer? O ano que vem é uma, 2027 é outra, 2028 é outra. Até 32 nós vamos ter. Exatamente. Então, isso vai acontecer com todos. Então, qual é o preço do seu serviço? Qual é o crédito que você transmite? Então, é uma área importantíssima para se capacitar, e aí sim, o contador pode ser esse consultor. Para mim, o contador, ele vai ser extinto e nós vamos ter a figura do cientista contábil, que é uma outra conversa, é uma outra... trabalhar com dados e informações. Nós vamos ter mais cabeça e menos braço. Volta para a origem da nossa profissão. Exatamente. Né? Tanto que a gente estuda ciências contábeis, né? Então você está buscando o que é mais cabeça e menos braço. O impacto, né, para a gente entender a mudança que nós estamos proporcionando aqui, o fato gerador muda, é financeiro. Então vocês imaginam o seguinte, todas as empresas que recebem pagamentos eletrônicos vão ter os seus impostos praticamente totalmente cercados. Isso diminui demais também a sonegação. Então nós vamos passar por esse período. Então a gente sabe que tem alguns nichos de mercado que não tem um compliance, e a gente sabe disso, né? Até a gente se recusa às vezes a trabalhar para determinados nichos por causa disso. E de repente isso vai mudar a história, porque 100% dos dados vão estar na mão do governo. E hoje, Marcelo, eu vejo assim, nós passamos, você falou muito de transformação, né? Nós passamos pela pandemia, nós já tivemos um impacto que o pessoal diz, não, agora tudo é virtual, ninguém mais vai trabalhar presencialmente, né, Lima? Acreditaram nisso, né? Que ninguém mais vai trabalhar presencialmente, agora revolucionou o mundo com a pandemia, né? No final das contas, temos gente mais louca do que era antes, mais neurótica, e as empresas estão voltando ao presencial, né? A reforma tributária é outro baque, que nós mal saímos da pandemia, agora já chegou a reforma tributária. Você está colocando aí, né, a importância que tem agora você encarar essa transformação. E como que você sente a mão de obra no meio disso? Porque nós tínhamos um modelo de mão de obra, teve que se adequar a uma realidade, e agora nós não temos nem a alta gestão preparada, e como é que fica essa cadeia? A base, né? A base. A cadeia. Eu vejo que o perfil do gestor mudou. Antigamente, nas empresas nossas aqui de contabilidade e nas empresas técnicas, você precisava de um bom líder técnico. Agora, ele não é suficiente. Você precisa ter um líder técnico, um líder facilitador, e não um líder dirigente, como existia antes, porque o perfil do profissional também mudou. As pessoas não querem, né, mais conviver com o modelo antigo, a gente sabe disso. Gostando ou não importa o que o Marcelo gosta, não importa o que o Marcelo gostaria, mas a sociedade está se transformando. Se os nossos líderes não entenderem de pessoas e dessas transformações, ele não proporciona um ambiente sadio para a nova geração, por exemplo, e para gerações antigas que também querem mudar. Até para você conectar essas duas. Né? Exatamente. Isso é muito difícil. Como é que até 3, né? A facilidade que eles têm com tecnologia, como é que a gente faz um trabalho aproveitando essa visão que eles têm, essa facilidade, com uma pessoa experiente, por exemplo, que trabalha nas nossas empresas. Então, não adianta as empresas não entenderem mais de gestão humana, ela precisa entender. É uma capacidade, assim como tecnologia já está sendo, o conhecimento humano é uma capacidade crítica para as organizações competirem. Porque eles acham que só a tecnologia resolve. Exatamente. Mas não, né? A transformação, né? A gente tem fases, né? A tecnologia demandou aí uma mudança substancial nas questões, né? Então as empresas, quanto mais tecnologia, então o foco era esse. E hoje muito mais que isso. Hoje as relações humanas são
tão ou mais importantes que a tecnologia, porque a tecnologia todo mundo tem à disposição, mas a dificuldade que tem das relações pessoais e da relação das pessoas com as empresas são muito mais complexas, né? E assim, quem vai usar a tecnologia são as pessoas. E se ela não tiver clareza com foco no foco do cliente, porque uma coisa é ter foco no cliente, o outro é entender o que o cliente está desenvolvendo, e aí sim, os cientistas contábeis, né, nós temos todas as informações, as transações financeiras, temos produto a produto de cada cliente, nós temos a folha de pagamento para entender idade, para entender salário, para entender turnover, para a gente entender tantas coisas. E agora, com as tecnologias novas, a gente vai ter esse banco de dados maravilhoso que as empresas contábeis têm, e nós temos condições de fornecer, inclusive, as tendências. As tendências que estão, de produtos e serviços que estão diminuindo e aqueles que estão agregando. Essa informação é a nova base dos decifradores de negócios da próxima década, que são cientistas contábeis. E aí, como é que fica o planejamento estratégico em cima disso? Quem está vendo a tendência, estudando isso, entendendo na sua empresa o ponto de partida e fazer uma programação de desenvolvimento das pessoas, é uma mudança cultural, são as empresas que, na minha opinião, vão vencer essa mudança de era. E nós vamos ter uma nova seleção natural. Aí, né? Uma nova seleção natural. E porque assim, você não muda, em um ano você não transforma uma cultura de uma empresa. Você não consegue fazer uma empresa que de processamento de dados, que recolhe impostos, ser uma empresa inovativa, que lê dados e se transforma em informações e também que impacta no valor agregado do cliente. E aí, trazendo um exemplo da vida prática, né? A gente percebe que o governo está investindo muito em tecnologia, né? Então, dentro da nossa área, aquele darfista, ele tende a desaparecer. Né? Não, se ele não entender o que está acontecendo, se ele não preparar as pessoas para usar a ciência como de fato ela deve ser utilizada, no básico ele já sai perdendo. Né? E Lima, eu achei interessante, porque esses dias aí eu tive contato com uma empresa muito grande e eles trabalham com sistemas aí, não vou citar nome, mas sistemas de ponta, né, os mais caros que tem no mercado, na área de RP, e descobriu que a maior parte dos departamentos estava usando planilha. Planilha Excel, né? É o que ele falou de gestão humana. Quer dizer, a pessoa focou lá, alguém gastou milhões na tecnologia, mas não gastaram em que assim, tipo de ser humano ele vai ter para usar essa tecnologia. No mais básico das nossas empresas, acho que assim, esse conceito é muito interessante porque as pessoas acabam não percebendo. Hoje se adquire um sistema, seja A, seja B, dentro do seu escritório, não é RP, né? E lá a gente sabe que 50%, 60% que é de todo o sistema que as equipes acabam usando, porque com o tempo vão perdendo o treinamento, vai entrando novidades. E a cada ano que passa, se não houver uma reciclagem no próprio sistema, você vai reduzindo a utilização do próprio sistema, né? Como ele disse, planilhas Excel, controles paralelos, e aí você vai perdendo, se você não deixar isso na cabeça das pessoas, pelo que eu estou entendendo, você mexer na cabeça das pessoas, isso vai cada vez piorar mais, porque a tecnologia vai ampliando, né? E aí, Lima, tem um ponto que é importante. Eu sempre dou o exemplo do Ford. Né? Em 1907 foi feita a linha de montagem. Como é que as pessoas faziam o carro antigamente? Colocavam um monte de engenheiro ali, punha o carro, todo mundo pegava a peça, demorava-se anos, né, meses para fazer um carro. E depois ele fez a linha de montagem, que aí você tinha uma cadeia aonde você ia colocando as peças. A pergunta é, quais são os projetos que a sua empresa tem? O planejamento estratégico, ele vai identificar para essas empresas esse cenário que nós falamos, olhar os pontos fortes e fracos e vai dar uma sequência de atividades para atingir um ponto. Um processo. Né? Exatamente. Então é um método extremamente comprovado. Então, se você não tem projetos de mudança estratégica na sua empresa, você está fazendo o Ford em 1907. É o que você falou. Eu tenho lá, coloquei, falei, agora resolvi o problema da cadeia de montagem. Esse ano você fez mudança? Não, ano que vem? Só que o seu concorrente fez. Exatamente. Ele consegue vender bem mais barato e você acha que ele tem que fechar porque ele vende mais barato, mas às vezes ele tem menos custo que você. Exatamente. Então, passam 10 anos e a empresa está fazendo o Ford em 1907 ainda. É isso que a gente vê. E
nós temos um ponto positivo, que os profissionais que trabalham na área contábil, né, o escritório todo, né, de todas as áreas, sabem fazer coisas complexas. Não foi fácil implantar nota eletrônica, CERT, SPED, né? SPED. Pô, olha só as transformações que nós passamos. O e-social, enfim, todas as áreas nós tivemos grandes mudanças. Então essas pessoas têm nível intelectual para reaprender. Eu costumo dizer que é mais fácil estudar física quântica do que contabilidade, porque exige muito. Mas, tributo no Brasil. Né? Tributo no Brasil. Mas, Marcelo, para a gente poder fechar esse primeiro bloco aqui com você, embora você vai estar com a gente em vários programas, eu queria que você fechasse ele falando para nós como que você entende que podemos redesenhar, né, para atingir essa transformação, como você redesenha a sua empresa de forma positiva para poder atingir isso que você está dizendo. A prática do planejamento estratégico eu acho que é o primeiro, porque todas as empresas vão sair de um ponto de partida diferente. As transformações é igual para todas. E o volume de oportunidades, ela é espetacular. Ela é o melhor momento, na minha opinião, que a classe contábil vai ter para se transformar de contador para o cientista contábil. É um divisor de águas. Exatamente. Né? Então, por exemplo, nós estamos promovendo algumas imersões de planejamento estratégico para empresas contábeis, inclusive, né? Até dia 5 e 6 agora de agosto, a gente vai tá na Contábil Store, inclusive, para aqueles que se interessam. E é muito interessante porque a gente faz essa análise de contexto do que realmente vai acontecer. Qual é o impacto da tecnologia, da reforma tributária, de mudanças governamentais, regulamentações, sociedade. Então, existe uma técnica para isso, né? E a partir do momento que você entende aonde você está e você sabe que tem que ultrapassar esse portal, vamos dizer assim, você estrutura todas as ações, cria uma priorização, a priorização dessas ações, e aí você olha para o seu time, que precisa ser transformado também. Então é uma técnica que eu vejo que dá muito certo, né? A gente faz desde 1995, para você ter uma ideia, planejamento estratégico, a gente não sabe trabalhar sem olhar o futuro. Então a Atlas foi a vida inteira pavimentada em cima de métodos. Esse é um tipo de método que a Atlas usa. E no Brasil teve que ser rápida. Com certeza. Isso aí. Vamos então. Muito bem, acho que nós vamos voltar com essa conversa, né, com outros assuntos. Por exemplo, eu sou uma empresa pequenininha de contabilidade, eu não tenho nem tempo para pensar nisso. E de fato não é isso. Acho que fica essa pergunta. Independente do tamanho, é importante planejamento estratégico? Vamos deixar isso para o próximo bloco? Então, ele vai abrir o próximo bloco com essa pergunta, então. Perfeito. Então, é isso aí, Marcelo. Obrigadão por enquanto. Você, além de ser parceiro, amigo aí, uma pessoa aí que tem tido uma influência muito grande, né, no segmento contábil. Você também aí que não é da área contábil, mas você tem que entender que o contador irá trabalhar para você ou trabalha. Então, é importante que você possa também levar essa mensagem para ele. Marcelo, então deixa seu recado aí para nós. Quem quiser te contratar, como é que chega a você? Nós temos um site que é marcelobianchi.com.br. Vamos colocar aí embaixo. Aí. Ok, marcelobianchi.com.br, ali tem as imersões, ali tem as contratações, né? O Instagram também, muitas pessoas entram em contato. O Instagram é um ponto interessante, que as pessoas entram em contato com a gente pelo Instagram, né? Hoje eu recebi uma empresa do Rio Grande do Sul querendo fazer planejamento estratégico, e me achou no Instagram lá, que é Marcelo V. Bianchi. Muito bem. Isso aí. Obrigado, Marcelo. Eu sei que você vai continuar conosco. Ainda temos aí mais outros temas, como o Lima acabou já de deixar a provocação para o próximo. Mas nós temos até sobre inovação, tem muita coisa legal que nós vamos gravar ainda e você vai estar conosco por um bom tempo. Muito obrigado, pessoal. Deixo aqui meu abraço a todos. O nosso agradecimento aos patrocinadores, a Kion Soluções Inteligentes na área de sistemas de contabilidade. Nanotecnologia ou Nanodata, né? Empresa que tem uma inteligência dentro dessa área de busca de XML e muito mais que isso, a inteligência aplicada a todos esses recursos. E também a Hort, Lima, que essa é espetacular. É espetacular essa empresa, que é a nossa empresa na área de implementação, né, de reforma tributária, laudos, e estamos aí para apoiar vocês em todo esse processo. Lima, quer dar aquele joinha e dar o tchau de convidar todo mundo para ficar aí, com a gente? Vamos lá, pessoal. Eu acho que assim, você que está gostando desse programa, mande suas sugestões, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, é muito importante a sua participação.
e para a gente construir esse programa que é feito para vocês. E a gente se vê em breve aí nos próximos episódios. Valeu! Até mais, até daqui a pouco.